Muito obrigado, Sr. Presidente. Aqui 267, 268 e 269. Até às 9 menos 1. Sendo que no 268 e 269 só o PSD... Não, no 269 o PSCP também tem proposta. Isso. Muito bem. Este debate aqui não será fácil, apesar destes artigos estarem bem concentrados, o tema é o mesmo. Aqui o PSD tem aqui muitas propostas, embora haja aqui um fio condutor evidente. Peço-vos aqui alguma tolerância, que vou ter que andar a passar de um lado para o outro para apresentar as nossas propostas. Bom, em primeiro lugar, no artigo 267, sobre a estrutura da administração, o PSD apresenta variedíssimas alterações, mas todas elas têm que ver com uma melhoria, aquilo que consideramos ser uma melhoria do artigo, um complemento face àquilo que já existe e, sobretudo, a introdução de princípios que não constavam na versão que nos é dada, que não constam, em nossa opinião, na Constituição da República Portuguesa atual e que devem existir claramente, que fazem parte do debate político dos últimos anos, da última década talvez, se calhar até talvez mais. A alteração no número 1 do artigo 267 é logo paradigmática daquilo que estou a dizer. E vale a verdade que a Iniciativa Liberal tem uma proposta de alteração que é muito parecida com o do PSD, aliás, defende aqui a introdução dos mesmos princípios. Diz-se no artigo atual que a administração pública será estruturada de modo a evitar a burocratização. E depois a seguir diz, e a aproximar os serviços das populações. A partir daqui está tudo consolidado. Portanto, o único princípio que introduz é evitar a burocratização. Aqui o PSD inclui que a administração pública deverá ser estruturada de acordo com os princípios da isenção, da transparência, da celeridade, da previsibilidade e da simplicidade. Ou seja, no fundo, é introduzir que serem seguidos estes princípios seja fundamental na estrutura da administração. Isto, em primeiro lugar. Retiramos do número 1 evitar a burocratização, mas colocámo-lo no número 2 como sendo, onde se diz, para efeitos do número anterior, a lei estabelecerá adequadas formas de desburocratizar. Aliás, como dizemos em concreto, é formas de desburocratização e interoperabilidade. Ou seja, o número 1 e o número 2 estão casados. Por um lado, introduzem-se princípios, isenção, transparência, celeridade, previsibilidade e simplicidade, e por outro lado, a parte negativa, digamos assim, a burocracia e o seu combate, passa para o número 2, onde se introduz a interoperabilidade. Porquê? Isto tem uma lógica. A criação dos princípios são formas de funcionamento da administração. Os problemas, os obstáculos ao funcionamento da administração passam para o número 2. A burocracia é um obstáculo interno e a interoperabilidade não é também. É um obstáculo interno, pelo menos é aqui apresentada como uma ambição interna. Vamos discutir as forças e serviços de segurança a seguir, mas no caso das forças e serviços de segurança, a interoperabilidade é sempre, classicamente, um dos maiores desafios. E aqui também na administração toda ela. Portanto, esta é a ideia-chave da alteração que o PSD apresenta ao artigo 267. Mas também no número 3, aqui dar uma nota, diz o atual número 3, a lei pode criar entidades administrativas independentes, sem mais. E o PSD propõe que passe a dizer, a lei pode criar entidades reguladoras e entidades administrativas independentes, devendo ser asseguradas garantia da independência institucional, pessoal, financeira e organizacional. Portanto, aqui por um lado, em termos materiais, introduzem-se, adicionam-se as entidades reguladoras a par das já existentes entidades administrativas independentes, ficam par a par, e por outro lado, introduzem-se novamente os princípios, serem asseguradas as garantias de independência institucional, pessoal, financeira e organizacional. Aqui a dimensão dos princípios é relevante nas alterações que o PSD aqui faz. No número 6, uma alteração que pode parecer de pormenor, mas não é, onde se diz as entidades privadas que exerçam poderes públicos podem ser sujeitas, nos termos da lei, à fiscalização administrativa. Nós propomos que são sujeitas, nos termos da lei, à fiscalização administrativa. Portanto, não é apenas uma possibilidade, é algo que deve efetivamente acontecer. Isto no que respeita ao 267. O 268 tem duas alterações fundamentais. Eu começo pela uma que é sobre o prazo de resposta da administração, que está simultaneamente no número 1 e no número 7. Portanto, nas alterações que propomos para o número 1 e no número 7.
A outra, já lá vamos, que é do número 3. No fundo, o número 1 do artigo 268, que é preciso enquadrar direitos e garantias dos administrados, portanto, dos cidadãos, em que diz que os cidadãos têm direito a ser informados pela administração, sempre que o requeiram, sobre o andamento dos processos e por aí fora, acrescentamos num prazo razoável, a fixar de acordo com o número 7, e já lá vou ao número 7. Portanto, num prazo razoável. Portanto, é aqui introduzir o tempo no qual a administração responde ao cidadão como um fator relevante de ser constitucionalmente consagrado. O número 7, sobre o prazo, que é um artigo que se introduz, não, que é o anterior número 6, que dizia, para efeitos dos números 1 e 2, a lei fixará um prazo máximo de resposta da administração, ao que o PSD propõe adicionar, e deve prever os mecanismos necessários ao cumprimento efetivo desse prazo, o que é, no fundo, um reforço para a importância do cumprimento do prazo e dos prazos pela administração face aos cidadãos. Há aqui uma outra alteração, ao número 3, do artigo, que nós introduzimos, aliás, não é uma alteração, peço desculpa, é uma adição, é uma introdução, que se diz o seguinte: os cidadãos estão dispensados, nos termos da lei, de fazer prova à administração de qualquer informação que seja já do seu conhecimento. E eu fico particularmente feliz com esta proposta, devo dizer, porque se há coisa que irrita qualquer pessoa medianamente inteligente, é ter que dizer à mesma entidade a mesma informação. Ou seja, estamos a dirigir à repartição de finanças e a repartição de finanças pede que nós possamos ir à Conservatória do Registro Predial perguntar a informação para dar à repartição de finanças, e anda ao cidadão de um lado para o outro a carregar a informação que no fundo leva do Estado para o Estado, leva de um lado para o outro. E quero recordar, mais uma vez, com alguma cor nas posições do PSD, quando se discutiu o número único, já foi há muito tempo atrás, e que a deputada Márcia Passos disse uma coisa, eu disse o contrário, tem que ver com isto que estamos aqui a debater. Ou seja, na altura, o número único também assenta no princípio da confiança no Estado. E aqui, não só é na confiança, como também na competência do Estado. Tem que se exigir do Estado que não peça, quando o Estado é uma única entidade, que tenha a organização mínima para saber as informações que pede aos seus cidadãos e que não esteja a obrigar o cidadão, ou seja, a transferir a sua própria burocracia, a burocracia do Estado, para o cidadão, que é uma coisa, enfim, em vez do Estado se inspirar na desburocracia do modo de funcionamento da sociedade, não, ainda transmite burocracia para os cidadãos, obrigando-os a andar de repartição em repartição. Portanto, esta aqui, muito importante também. E para terminar, o 269, aqui, Sr. Presidente, com tolerância, porque o PSD é o que tem mais propostas, o 269, sobre o regime da função pública. As propostas de alteração têm que ver com três princípios fundamentais. Por um lado, com o processo de contratação, por outro lado, com o regime de progressão na carreira, e depois aqui um pequeno ajustamento que também já foi debatido. Relativamente ao processo de contratação, diz-se que no novo número 2 que o PSD propõe introduzir, que o processo de contratação dos trabalhadores da administração pública deve ocorrer de acordo com os princípios da transparência, da isenção e não discriminação, devendo a garantia destes princípios ser assegurada, em particular, nos cargos dirigentes, através da intervenção da entidade administrativa independente nos termos da lei. Ou seja, estamos a falar em constitucionalizar aquilo que é uma preocupação que está no debate político, aqui particularmente, devo dizer, ao nível local, há muitos anos, e que deve manifestamente ser constitucionalizada. Naturalmente que aqui estamos a falar da contratação de trabalhadores, não estamos a falar, obviamente, de dirigentes e nomeados, estamos a falar de trabalhadores. E sabemos bem, não vale a pena procurar ignorar ou menosprezar essa circunstância, que há muitas alegações para todos os partidos, diga-se, em abono da verdade, relativamente à utilização da administração pública e dos contratos de trabalho na função pública para efeitos político-partidários. E, portanto, se somos contra isto, e somos, e nós aqui estamos à vontade quanto a isso, devemos poder constitucionalizar essa mesma preocupação, e é isso que propomos ao introduzir este novo número 2. Quanto à progressão da carreira, o número 3, o atual número 3, que no fundo não, aqui é também introduzido por nós, exatamente, não é alterado. Pomos que a progressão da carreira é efetuada com base em critérios objetivos de avaliação do mérito
e que, no fundo, é uma posição já clássica do PSD de que a progressão não seja por critérios apenas de antiguidade, portanto, são critérios cegos, irrelevantes à competência ou incompetência e à prestação, ou seja, critérios que transmitem às pessoas o seguinte: olha, o senhor ter zelo no exercício de função, senhor ou senhora, o senhor ser competente ou incompetente, ser dedicado ou não ser dedicado, é exatamente o mesmo, porque a progressão é igual, é com a passagem dos anos. Naturalmente que essa não é a forma com que o PSD vê a administração pública, e consideramos que introduzir, constitucionalizar os critérios objetivos de avaliação pelo mérito deve constar também na Constituição, no artigo 269. Por último, e para terminar mesmo, a alteração ao original número 5, que é agora o número 7, que se dizia que a lei determina as incompatibilidades entre o exercício de emprego e cargos públicos, introduzir aqui os impedimentos, e isto já foi debatido, já não sei em que artigo, mas já foi debatido lá atrás, que é incompatibilidades e impedimentos, e aqui no fundo a nossa proposta de alteração é no mesmo sentido do que já foi debatido lá atrás. Muito obrigado.